Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo sejam com todos nós agora e sempre. Amém. Palavra de Deus na qual nós queremos meditar neste culto de ação de graças é o texto da leitura do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 8, versículos 1 a 18, de maneira especial a primeira frase do versículo 2, quando nós somos lembrados assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou no deserto nesses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Que Deus abençoe essas palavras e também a nossa meditação nesse momento. Amém. Prezados irmãos do Salvador Jesus, ação de graças é recordar. E recordar no latim significa voltar ao coração, ou seja, ir ao centro, ir à fonte, ir ao objetivo, ou voltar àquilo que é o mais importante. Quem está recordando sempre vai voltar para aquilo que é central e mais importante. Nesse domingo de ação de graças, o texto do Antigo Testamento está nos convocando a recordar. Recordar os atos e as bênçãos de Deus. E o texto deixa bem claro que recordar os atos e as bênçãos de Deus produz um coração agradecido. E é isso que nós pedimos a Deus, que Deus conceda a todos nós reunidos hoje neste culto um coração agradecido, porque nós podemos aqui recordar os atos, os feitos e as bênçãos de Deus. O texto de Deuteronômio capítulo 8, as palavras desse texto são palavras que foram dirigidas ao povo de Israel, depois desse povo ter caminhado pelo deserto durante 40 anos. E o que nós observamos no contexto dessas palavras é que aquele povo, depois de 40 anos, era lamentação. Aquele povo vivia com saudades do Egito, lugar onde ficou escravo por cerca de 430 anos. E apesar de terem ficado escravos 430 anos no Egito, aquelas pessoas no deserto eram capazes de dizer o seguinte: quem me dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Agora, aquele povo era só lamentação, porque apenas enxergava sofrimento, fome, perdas e morte. E diante daquela situação, Deus então se dirige para aquele povo. E Deus, ao dirigir-se para aquele povo, diz assim: vocês precisam ter memória. E quando Deus diz, vocês precisam ter memória, Ele então começa a dizer: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou no deserto durante esses 40 anos. Na verdade, sim, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Mas Ele nunca envelheceu a tua veste sobre ti. Ele nem inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, do teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus.
Deus, porque o Senhor teu Deus te faz entrar agora numa terra boa. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Essas são as palavras de Deus. E quando nós ouvimos essas palavras de Deus e ouvimos ao mesmo tempo as lamentações do povo, então nós agora voltamos ao século 21, voltamos ao final do ano de 2011, voltamos ao dia 20 de novembro de 2011, último domingo do ano da igreja, culto de ação de graças na comunidade evangélica luterana da Paz, e nós paramos para pensar, o que temos nós para recordar? Talvez nós possamos, ou alguns possam olhar para o ano de 2011 e possam ver no ano de 2011 momentos de crise financeira, dívidas, falta de dinheiro. Muitos possam olhar para o ano de 2011 e ver no ano de 2011 um ano de enfrentamento de muitas doenças ou perdas de entes queridos, ou um ano em que um ou outro teve que ajudar e carregar alguém sempre presente no leito da sua casa. Mas também é capaz de nós olharmos para o ano de 2011 e reconhecermos que foi um ano de muita fartura em muitas mesas, recompensa no trabalho, com um salário vantajoso. E talvez olhando para esses diferentes anos, nós possamos concluir: o ano de 2011 foi muito bom, ou o ano de 2011 não foi tão bom assim. A tendência, muitas vezes nossa, é ver as coisas de um ângulo muito passageiro. A tendência, muitas vezes nossa, é nós avaliarmos as nossas vidas apenas pelo ângulo material, ou pelo ângulo corporal. O nosso texto, meus irmãos, nos convida e diz que é preciso que nós tenhamos olhos para toda a realidade que nos cerca. Para aqueles que muitas vezes lamentam e choram durante a sua vida, então eu pergunto: o que eu posso pensar se eu reclamo que muitas vezes me falta dinheiro, que eu não tenho a roupa que eu gostaria de usar, o carro que eu gostaria de dirigir, ou a casa dos meus sonhos? O que eu tenho a pensar diante da palavra de Deus que diz assim: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nunca se inchou o teu pé neste ano de 2011. Como é que eu posso reagir diante dessas palavras? O que é que eu posso pensar diante da palavra de Deus que diz assim: Ele te humilhou, Ele te deixou ter fome, Ele te sustentou com o maná por outro lado que tu não conhecias, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então aí eu preciso perguntar: o que é mais importante para mim? Se nem só daquilo, como diz o texto, nem só de pão eu vivo, mas também eu preciso viver daquilo que procede da boca do Senhor. Como é que eu reajo e qual é a minha reflexão nesse dia de ação de graças a respeito de mais um ano da igreja que termina e de mais um ano civil que está chegando? Por todas essas palavras, por todos esses pensamentos, meus irmãos, é hora de recordar. E como eu disse, recordar é voltar ao coração. Nós precisamos ser relembrados de muitas coisas que são precisas e precisam ser recordadas nesse dia de ação de graças. Nós podemos recordar, por exemplo, que ao longo deste ano de 2011 nós fomos acolhidos
pelo bom pastor Jesus, o bom pastor que deu a sua vida por nós, o bom pastor que nos escolheu para sermos o seu rebanho, o seu povo, a sua família, o bom pastor que nos acolheu e que nos manteve integrados nesse rebanho que se chama uma congregação cristã. Uma congregação cristã em que nós tivemos a companhia de irmãos na fé, a companhia de irmãos com os quais nós caminhamos juntos, com os quais nós aqui oramos a cada domingo, com os quais nós cantamos louvores, ao lado dos quais nós nos sentamos para ouvir a palavra de Deus, ao lado dos quais nós nos levantamos e caminhamos até diante do altar para recebermos o corpo e o sangue de Cristo sob o pão e o vinho no sacramento da Santa Ceia. É preciso recordar, e é preciso nós voltarmos ao coração do Deus que nos amou, que nos acolheu, que nos integrou, que nos manteve como família da fé ao longo desse ano. É claro que nós podemos recordar muitas outras coisas também, meus irmãos. Com certeza não nos faltou roupa, e nem pão, e nem casa, e eu arrisco a me dizer, e nem trabalho, e nem saúde também. Deus nos concedeu ao longo de 2011, e temos que reconhecer isso, uma cidade mais segura para nós podermos viver. Ou não é verdade? Deus abençoou a nossa congregação com uma mudança de pastor, e mudança de pastor sempre é um momento de crise, tensão, incertezas, dúvidas. E Deus abençoou este ano para que a congregação, não tendo mais um pastor com o qual iniciou o ano, pudesse terminar com outro pastor, para que o ministério da palavra de Deus pudesse seguir aqui e a palavra e os sacramentos serem anunciadas de maneira pública. E nós não podemos deixar de recordar o evangelho do domingo de hoje, que é a lembrança de uma maravilhosa promessa que nos acompanha todos os dias: Jesus vai voltar, Ele está para voltar, e eu preciso me recordar disso todos os dias. Esse, meus irmãos, é o nosso agradecimento hoje. O nosso agradecimento não é uma obrigação, não é uma lei, porque recordar produz um coração agradecido, e agradecer é algo voluntário, é algo espontâneo. Agradecer é simplesmente eu voltar ao coração de Deus, que me tornou filho através de Jesus Cristo. O nosso texto, ele fala sobre alguns passos nesse agradecimento. E especialmente o nosso texto, ele fala muito sobre os movimentos que devem acontecer no meu coração. É interessante que o nosso texto fala muito em coração. O versículo 2, para saber o que estava no teu coração. O versículo 5, sabe, pois, no teu coração. O versículo 14, se eleve o teu coração e não te esqueças do Senhor Deus. O versículo 17, não digas, pois, no teu coração. Recordar é um movimento do coração. Um dos passos que sugere o nosso texto é que nós não sejamos orgulhosos, que nós não digamos, aquilo que eu tenho, eu conquistei, aquilo que eu sou por capacidade própria. Diz o texto, não se eleve o teu coração, não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Não te esqueças do Senhor teu Deus, para nós não darmos os méritos a outros deuses que muitas vezes habitam os nossos corações, para nós não darmos os méritos a outros deuses, aos deuses que são inventados por homens, que são criados e são semeados muitas vezes nos nossos corações quase que diariamente. O versículo 2 é um versículo muito sugestivo,
quando diz assim: recordar-te-ás de todo o coração, por causa de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração. Porque mesmo naqueles momentos de aflição, mesmo os momentos de dor, são momentos de bênçãos. E nesses momentos Deus quer nos testar, nos provar e saber exatamente o que se passa nos nossos corações. Recordar é confiar. Recordar é reconhecer que Deus é fiel todos os dias. Por isso, meus irmãos, no domingo de hoje, nesse culto, nós queremos olhar para o ano de 2011 como um todo. Não olhar para o ano de 2011 ou para mais um ano da igreja, olhando apenas para aquelas pequenas coisas. Aqui eu tive muita tristeza, aqui outra tristeza, mas aqui outro esquecimento de Deus, ou aqui eu tive um pingo de bênção de Deus. Eu devo olhar como um todo. E como um todo, Deus foi gracioso e me abençoou. E é por isso que nós estamos hoje aqui reunidos. A pergunta final que podemos fazer: como agradecer? Em primeiro lugar, fazer aquilo que estamos fazendo neste culto, cantando louvores a Deus, louvando com hinos, com salmos e com orações. E também queremos louvá-lo, depois dessa mensagem, com as nossas ofertas. As nossas ofertas, que são uma pequena parte do 100% de nossa vida, que nós queremos devolver a Deus por tudo aquilo que Ele deu. Hoje, quando nós cantamos o primeiro hino, algumas servas colocaram sobre o altar os frutos da terra. Esses frutos da terra são uma pequena demonstração de muitas bênçãos que Deus tem derramado sobre nossas vidas. No final do culto, nós vamos receber um pequeno presente. Não apenas vamos receber, vamos compartilhar um pequeno presente. Nós vamos saborear esses frutos da terra. Vamos compartilhar esses frutos da terra, não só entre nós, mas até com pessoas que vão estar passando pelo portão da nossa igreja. É assim que nós reconhecemos as bênçãos de Deus. Quando nós podemos dizer obrigado e quando nós podemos compartilhar com outros uma pequena parte do muito que Deus tem dado a todos nós. Recordar é voltar ao coração. E voltar ao coração é ir à fonte. É ir àquilo que é essencial. É ir àquilo que é o mais importante. Na nossa vida, o nosso Pai Celeste tem sido o essencial e o mais importante. Por isso somos abençoados. Por isso podemos continuar dando graças a Deus. E nós queremos também, em gratidão, dar a Ele aquilo que é o mais importante que nós temos, toda a nossa vida. Amém. A paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna.